Obrigado, Lúcia. Obrigado, Marcos. Eu vou um pouco aprofundar alguns dos pontos que o Marcos colocou, mas ele fez um panorama já completo, né, do problema que a gente está enfrentando, tanto no setor de transportes, né, quanto os problemas desse PL. Depois eu vou entrar um pouco mais nele, mas eu queria fazer dois pontos antes de entrar na questão do PL, da crise, da pandemia, que é isso que ele pensou um pouco, sobre subsídio, sobre gratuidades. É claro que a gente defende subsídio, né? A gente tem no IDEC até feito um outro debate agora, preparando para a discussão do marco regulatório, que também está tendo uma aceleração das discussões, no sentido de que o sistema de transportes coletivo, urbano, principalmente, não é nem uma questão de subsídio, ele não é rentável. Se você for ter uma frequência adequada de ônibus circulando e de trens também, né? Para não ter lotação, para não depender da lotação, para que as pessoas consigam sentar e não vivam entaladas como caixa, como lata de sardinha, o sistema não vai se pagar só com a tarifa. Então, ele não é nem autossustentável só com a tarifa, e não precisa ter, na verdade, um custeio básico, e não só um subsídio nesse sentido jocoso que o subsídio tem no senso comum de que está fechando um buraco, né, como se fosse um erro de cálculo, e na verdade não, na verdade é uma questão de base, né, que o sistema não se paga com tarifa e tem que ter um custeio. Eu tenho até falado com a NTU nas reuniões do Fórum Consultivo que a gente participa lá no Ministério, que o próprio uso do termo subsídio e déficit, que a lei de 2012 colocam, trazem uma crítica ao setor, como se estivesse errado por ter dado déficit, né? Não fosse uma questão inata, né, do sistema de transporte. Por isso que todos os países desenvolvidos têm um fundo organizado, subsidiam e custeiam de outras formas, né, o transporte. A gente tem até puxado essa discussão de mudar o termo para custeio e não ser subsídio, mas, enfim, esse é um debate mais longo, mas só para colocar que a gente sempre defendeu isso, né, como o Marcos falou, a gente pesquisa cidades com tarifa zero, pesquisa cidades que fazem subsídio no Brasil, como São Paulo, Curitiba, Brasília. Fomos para Porto Alegre no ano retrasado, um pouco antes da pandemia, para a proposta lá que o PSDB apresentou, inclusive, na época, de um subsídio bastante interessante para o transporte, e até os projetos anteriores, tanto o primeiro projeto que apareceu na pandemia, que eu vou detalhar depois, o 2025, que nem avançou, quanto o 3364, o IDEC foi para o Senado, mandou cartas para o Congresso, defendendo os textos que eram melhores que esse. Então, é uma visão até mais ampla, né? Subsídio é necessário, 5 bilhões, inclusive é pouco para o setor de transporte coletivo, a crise já está em 25 quase, segundo anunciado recentemente, então, né, deixar claro que não se trata de oposição a subsídio. Outro ponto conceitual que eu queria falar antes de entrar no PL, que é o que o Licínio provocou um pouquinho antes de a gente entrar aqui na reunião, que é a gratuidade, né? E eu concordo com o Marcos que a gente não pode ficar dando essa visão individualista de que um está pagando do outro, né? Tem idoso rico que não precisa ter a gratuidade paga. A gratuidade ela não é um benefício só para a pessoa, um desconto de gasto dela. É um acesso à cidade que o idoso tem pleno e livre para circular, para usar o ônibus na hora que ele quiser, no período que ele quiser. Então, não é só como se a gente estivesse pagando a passagem daquele idoso que ele iria pagar para ir trabalhar. O idoso tem um acesso pleno a hora que ele quiser ao transporte, e é isso que a gente precisa garantir, na verdade, para todos, né? Um paralelo aqui que eu queria fazer para explicar um pouco, quem tem carro, né, quem tem carro particular, a pessoa ela tem um acesso, até as dados de pesquisa como a Alden mostram que ela circula mais que quem não tem carro, porque ela tem, depois, né, de pagar todas as contas que o carro exige, ela tem um acesso pleno à cidade, ela pode usar a hora que ela quiser, estacionamento quase sempre é gratuito nas ruas, não tem taxa de congestionamento, não tem nenhum outro recurso para ela precisar pagar, então ela tem um acesso garantido, né? Então, um ponto que o Nazareno sempre questiona aí, né, o quanto a gente subsidia o uso do carro. Agora, quem vai usar transporte, para cada circulação que faz, tem que pagar uma tarifa, às vezes a cidade tem integração, até mais que uma tarifa, então tem um outro nível de acesso aos bens. Então, é isso, a gratuidade não é o pagamento de um benefício, ela é um acesso, por isso que a gratuidade do idoso é tão importante, a garantia constitucional que está colocada, né, é tão importante, porque ele também tem acesso em qualquer lugar que ele for. Se ele for numa outra cidade, que ele não reside, que ele não tem o bilhete naquela cidade, ainda assim ele tem um acesso pleno, porque é um direito constitucional, foi até um debate que a gente fez na lei. Então, é esse discurso muito comum, né, de que tem idoso rico que não precisava ter. Na nossa visão, ele é muito individualista. A gente não está centrando em cada idoso ou a condição de cada idoso. A gente está querendo garantir acesso às pessoas. E outro paralelo, né, com os estudantes, tem sido feito ao contrário. Cada vez mais as cidades estão tentando dificultar o direito do estudante.
Então, tem que fazer cadastro, tem que limitar o número de viagens, limitar horário, tem várias dificultações criadas para o estudante, porque, como o Marcos falou, né, só o direito do idoso está garantido na Constituição. Então, tem aí já até um erro de tratamento com os estudantes, na nossa visão, não com os idosos. E aí a gente entra, né, na questão da pandemia, da crise, e o fatídico PL 4392, esse que o Marcos mencionou aqui. No título do PL, ele fala que ele quer ajudar os idosos. Eu queria pontuar que na pandemia, como o setor, eu falei no começo, depende da tarifa paga pelo usuário, né? E a gente tem questionado isso no Brasil já pelo IDEC há bastante tempo, era esperado que ia viver essa crise na pandemia. Não foi uma novidade, uma surpresa, né? Inclusive, a gente soltou uma nota com outras 30 entidades em abril de 2020, apontando que ia ter essa crise, que o modelo que é errado, né, sempre, na pandemia ele ia se tornar mais errado ainda, e a queda de passageiros, obrigatória pela pandemia, ia gerar uma crise financeira como gerou. Então, foi um movimento absolutamente esperado. E queria pontuar também aqui que mesmo países que têm fundos de transporte organizados, têm sistemas mais regulados do que o brasileiro, que, né, cada cidade faz de um jeito, cada local faz de um jeito, né, como Estados Unidos, França, Alemanha, ainda assim fizeram pacotes de aportes financeiros na pandemia, porque foi uma situação absurdamente extraordinária, né, diferente do padrão. Então, é muito esperado. O aporte que o Biden fez nos Estados Unidos, agora no começo do ano, foi o quarto programa americano de aporte aos transportes coletivos. Claro que o lá foi muito maior, muito mais estratégico, falou de infraestrutura, falou de mudanças climáticas, falou de pedestres, ciclistas, né? Então, uma visão muito mais ampla. E aqui a gente está, até hoje, tropeçando para conseguir uma migalha, né? Os Estados Unidos já aprovou, se não me engano, mais de 50 bilhões de dólares em aportes. E aqui a gente está brigando agora por 5. Então, é isso. É um movimento esperado, né? Era esperado que essa crise iria acontecer, e aí o debate teria que ser feito, como eu falei aqui, de como fazer, né? Falei nos Estados Unidos, que fez um mais completo, a Alemanha fez um em junho de 2020, também há quase 2 anos, que era um plano verde de mudanças climáticas e tal, e o Brasil, como eu falei, foi tropeçando. Mas é importante colocar, esse PL já é o quarto apresentado no Congresso, dos mais relevantes, tem alguns menorzinhos, mas enfim, esse foi o quarto. A gente teve, em maio de 2020, o PL 2025 no Senado, que propunha a compra de novas gratuidades, então a criação de um programa para pessoas de baixa renda, um programa novo que a gente não tem no Brasil hoje, né? Então, ia gerar um impacto novo, diferente desse atual que não gera impacto novo. O projeto foi protocolado no Senado, não avançou, nem foi pautado, acabou logo depois sendo engolido pela discussão do outro, que surgiu, que foi, né, teve uma MP antes, enfim, teve toda uma questão complicada lá em julho, mas em agosto protocolou-se na Câmara protocolou-se um substitutivo ao 3364, que é depois que ficou mais publicamente conhecido, que era um programa de aportes mediante mexida nos contratos, umas questões até complicadas e difíceis, mas também tinha contrapartidas, tinha exigências, tinha critérios de qualidade, né, tinha alguns benefícios para a sociedade, e foi aprovado na Câmara, demorou para ser pautado no Senado, mas foi aprovado também no Senado. Tiveram alguns pequenos golpezinhos nas aprovações, mais voltado aos trabalhadores do setor, inclusive, mas, enfim, foi aprovado em novembro e foi vetado pelo Bolsonaro em dezembro de 2020 ainda. Então, no primeiro ano da pandemia, a gente está agora no terceiro, né, período da pandemia. E o que eu queria pontuar é que, em março de 2021, discutiu-se o veto a esse projeto, foi vetado pelo Bolsonaro dia 10 de dezembro de 2020. E o IDEC também tentou se mobilizar, apontando que era importante derrubar o veto, o projeto era bom. Pedimos em dezembro a sanção da presidencial e tal. E a gente ouviu de deputados, inclusive do Zaratini, aqui do PT, que só o IDEC se mobilizou pela derrubada do veto. Nem prefeitos, nem empresários não pediram, na época, a derrubada do veto. O que é muito surpreendente, porque o setor já estava em crise, né? Já estava pautando isso na época. Alguns empresários participaram do debate no Congresso, e aí, né, perdemos a oportunidade de ter já, no começo do ano passado, um projeto de aporte que teria mitigado a crise que foi muito grave no ano passado, com centenas de greves, dezenas de CPIs, intervenções, 7 intervenções no país, e mais de 120 cidades que fizeram subsídios locais, como o IDEC mapeou. E aí, mas logo depois dessa questão do veto, a gente, né, tentou procurar mais entidades, né, no caso, a Frente Prefeitos, a ANTP e outras, e
o que eu queria pontuar, logo em maio de 2021, surgiu essa ideia de custear a gratuidade dos idosos. E a gente, desde o começo, tem apontado que a ideia é ruim, ela tecnicamente não para em pé, não faz sentido, e tinha alguns ataques até aos idosos, diferentes do que o título dá a entender de que ela beneficia os idosos, né? Então, o projeto ruim vem sendo criticado, foi criticado, inclusive, pelo Ministério na época, lá no começo do ano passado ainda, mas, curiosamente, o setor vem insistindo nesse projeto. Quando o Ministério começou a debater um pouquinho mais a ideia e apresentou uma outra, que é o Vale Transporte Social, semelhante ao primeiro PL apresentado, né, uma criação de gratuidades para baixa renda, a gente até ajudou o Ministério, a equipe, não o Ministério, não é o Marinho, o ministro, não, é a equipe técnica do Ministério que está fazendo esse debate. O ministro está também, como governo federal, de olhos fechados para o tema, né? Mas a gente ajudou a equipe do Ministério a fazer um projeto de lei. Então, também tem outro projeto de lei de transporte social, protocolado na Câmara, mas, né, sem o apoio dos prefeitos, como esse, o dos idosos tem. Então, o que eu queria pontuar aqui, tiveram vários debates, tem várias alternativas, vários caminhos melhores para fazer esse aporte financeiro, como eu falei no começo, é necessário, e por isso que a gente tem falado tanto pelo IDEC que esse projeto de lei é o pior que foi apresentado para fazer esse aporte, mas, infelizmente, é o que está tendo mais apoio e o que está sendo tratorado na Câmara. Aí, só para finalizar, então, por que a gente acha o projeto tão ruim? Bom, o primeiro ponto é, como eu falei, ele tinha um ataque aos idosos, né? Para poder contabilizar quantos idosos circulam e aí, então, justificar tecnicamente o valor requerido, eles queriam proibir o idoso de acessar plenamente o transporte, queriam que todos os idosos tirassem na sua cidade o bilhete, fossem obrigados a ter o bilhete, para aí, então, poder acessar o transporte. Se o idoso fosse numa outra cidade, ele teria problema de acessar o transporte, além de toda a burocracia de pegar fila, etc. Mas, enfim, essa é uma outra questão, mas não teria mais plenamente o acesso ao transporte. Conseguimos, pelo menos, retirar isso na Câmara. Agora, então, outro problema, o projeto não tem mais base de cálculo, porque ninguém sabe, nem dá para saber quantos idosos circulam no país para saber quanto que é o valor que seria esse tal subsídio. Então, o projeto tem uma falha técnica bastante grave, mas que também não é nosso foco, porque é uma questão aí do TCU, da CGU, da Controladoria da União, mas é um problema. O que a gente tem apontado é a gratuidade ela não deve ser subsidiada. O sistema deve ser custeado, porque a gratuidade não é um custo, né? O custo do sistema é óleo diesel, é pneu, é motorista, são custos de operação. Custear a gratuidade é uma inversão da lógica que o costume de pagar para o passageiro cria e que gera problemas, não é só um erro de cálculo. Ela estimula a lotação, né? Quanto mais passageiro transportado, mais o empresário recebe. Então, ela gera uma distorção de receita. E subsidiar o passageiro, teoricamente, também, a gratuidade também ia gerar, porque uma linha que tem mais idoso vai receber mais dinheiro que uma linha que tem... Aliás, uma cidade que tem mais idoso vai receber mais dinheiro que uma cidade que tem ônibus mais frequente, por exemplo. Então, não faz sentido criar um subsídio pela gratuidade. O subsídio tem que ser semelhante ao 3364 por um custo, por uma fórmula e tal, idealmente pressionando por melhoria desse custo, redução, melhoria do tipo de gasto, né? Enfim, melhoria da qualidade, redução do custo e tal. Então, é um debate, na nossa visão, totalmente torto, né? E que gera, né, os outros erros de não saber quantos idosos circulam, etc. E, além disso, né, o que a gente tem mais batido agora, que eu acho que é como tem sido tratorado, né, que eu acho que seria mais relevante para a sociedade agora, o projeto não tem nenhum critério de qualidade, nenhuma contrapartida, nenhuma exigência, não tem nada de qualidade. O projeto seria literalmente 5 bilhões distribuído às empresas, né, iria mitigar a crise, ok, tem a necessidade da crise, mas ele não falava nem em transparência. A gente colocou um textinho lá que ainda é insuficiente de transparência que o projeto tinha, porque nem isso ele falava. Então, né, como o 3364 exigia faixa de ônibus, exigia reduzir plano de reduzir emissão de poluentes, né, reduzir contratos, bilhetagem, auditoria, enfim, vários elementos de qualidade, esse projeto não tem absolutamente nada. A gratuidade já existe, né? A questão do financiamento, como eu falei, ela é um outro tema, não é para financiar a gratuidade, mas a gratuidade já existe, então não teria benefício social nenhum, não tem nenhum item de qualidade no projeto. E para a gente isso é um tema muito ruim, perto de outros projetos que foram aprovados, como eu falei, do 3364. E aí, como eu falei, infelizmente tem tido uma pressão
muito forte para que não tenha debate, né? A gente apresentou no Senado ainda algumas emendas de qualidade para melhorar o texto, só conseguimos tirar o ataque aos idosos, que estava lá, e colocar uma linhazinha de transparência, mas é isso. Agora ele está, né, na Câmara e alguma força que não é a gente, mas tem atrasado o projeto lá. Ele deve ser pautado no final do mês, só lá para o dia 28, 25, se não me engano, foi a última semana, e segue ruim. Há uma preocupação de pressa, porque vai também entrar em período eleitoral e não pode haver repasses, né, no trimestre eleitoral, entre julho e outubro. E outra coisa que a gente tem debatido também com o Ministério é que, se aprovado nesses termos que estão o PL, por mais que o PL não fale em qualidade, em elementos e contrapartidas, o Ministério pode desenvolver, porque o projeto ele cria um programa. E aí o Ministério teria a capacidade de elaborar o programa, não só nos termos da lei, mas nos termos da necessidade técnica do setor. Mas, claro que haveria uma pressão de não ter qualidade, porque o que eles querem logo é o recurso. Então, a gente está no meio desse debate, a gente sabe da urgência do aporte, o setor, de fato, tem quebrado, isso impacta os usuários, isso favorece clandestinos e outros problemas, mas o que a gente tem apontado é que o projeto, se fosse melhor, seria mais defensável, geraria mais impactos positivos. E é isso. Além de tudo isso, né, para finalizar, há um risco grande de veto para esse projeto e para qualquer outro, porque a gente está no governo Bolsonaro e o Paulo Guedes é contra qualquer política pública de impacto social ou de relevância social. Então, além desse debate de qualidade que a gente tem feito pelo IDEC, é claro que o debate depois do Congresso com o Paulo Guedes, a equipe do governo, é muito diferente, né? Então, tem várias facetas aí do problema. O que a gente tem defendido como IDEC é a qualidade, a necessidade de mudar parâmetros do setor que são problemáticos, a necessidade de gerar um impacto, a necessidade de resguardar o direito do idoso, que já está garantido desde 88. Então, a gente tem feito um debate de mais qualidade, sabendo que o que pesa na realidade não muito é a qualidade, mas mais interesses. E é um pouco isso, gente. Esse é um pouco o cenário que a gente tem envolvido. Acho que agora é legal deixar o debate rolar, já falei bastante. Então, surgiram muitas falas, né? Acho legal que começaram a falar mais do Sul, né? Porque é um pouco isso, né? O projeto depende de sanção do governo Bolsonaro, que é uma loucura. Mas eu queria fazer uns comentários. De fato, o que surgiu muito agora no final da bilhetagem, Lúcia, e não lembro mais quem comentou da bilhetagem, para o debate do Sul, o debate hoje é urgente, né? Tirar a bilhetagem da mão dos empresários operadores, né? E aí é importante ressaltar o que eu ia comentar muito a fala do Valente. Uma das coisas que o Rio está fazendo é isso. O ponto inicial no Rio está sendo tirar a bilhetagem da mão dos empresários para a prefeitura ter a mínima noção do que está acontecendo. E aí um pouco a fala do Evaristo, né? São Paulo, como a bilhetagem é estatizada, embora, né, ninguém mais use esse termo, né? O bilhete único é estatizado em São Paulo. A prefeitura tem tudo isso e tem todos os estados abertos. Você consegue no site da SPTrans baixar quantas pessoas pagaram, em que modalidade, em vale transporte e tal. Então, o controle social, público, estatal, na verdade, né, deixa ter uma transparência. Esse, de fato, é um ponto central. Tem muita coisa que eu concordo, não vou entrar muito nos detalhes para não ficar longo. O Licínio falou dos benefícios que o transporte gera. O Evaristo levantou a questão do petróleo, que, de fato, é muito complexo, Evaristo. A gente tentou dialogar com o Senado, que o PT fez um projeto bem interessante lá de modificando a lógica, de que o recurso do transporte coletivo precisa ter uma gestão específica, porque o transporte é regulado, né? Só baratear o diesel, não necessariamente os caras vão baixar a tarifa, então precisaria ter uma regra um pouco mais detalhada para o transporte, mas no Senado não conseguimos, talvez agora na Câmara a gente consiga fazer o debate. E aí o Evaristo falou que o bilhetinho foi um projeto sistêmico em São Paulo, né, estatizado, e eu tenho falado, Evaristo, que depois do bilhete único, o projeto sistêmico mais relevante que está acontecendo no Brasil é o que o Valente falou, que é o projeto do Rio, né? Dividir os contratos, um contrato de frota, um de operação. Lá eles estão praticamente também estatizando a frota, e contratos menores, mais curtos, com a pauta da eletrificação, com subsídio. A gente incidiu, Valente, na lei de subsídio e colocando um artigo, além de passar pelo Conselho, que não estava no PL original, para ter aumento de tarifa tem que ter um estudo de impacto social e de demanda, porque eles menosprezam, quando se aumenta a tarifa, você perde passageiro, eles menosprezam esse dado, né? Então, a gente sugeriu, e está lá no PL, que a gente mandou aí o link, né, no chat. Então, o projeto do Rio do País é muito interessante, a equipe lá da secretária Maína Celidônio é jovem, é muito legal, uma galera de um debate muito bom, e, de fato, o Rio hoje
não vou dizer que é uma revolução, porque nem o pai vai concordar com isso, mas é praticamente uma revolução que estão fazendo e já está tendo replicação, Valente. São José dos Campos está copiando a ideia e Belém está prestes a soltar um edital também que eles acham que vão copiar, porque tem uma pressão lá legal de Belém, que obriga a contratos curtos e tal, então talvez Belém já copie também a ideia do Rio. E a gente está, pelo IDEC, fazendo um debate com o Nazareno do MDT e com outras entidades para refazer uma proposta de SUM, republicar um texto novo do SUM, e estamos colocando, claro, as ideias do Rio, entre outras, não vou aqui entrar em detalhe. O que eu queria só especificar, que foi falado algumas vezes, eu não lembro agora quem que falou, sobre o passageiro, né, a questão do passageiro ser custo e tal, e eu queria reforçar que não é uma questão de texto, de forma de falar. Passageiro não é custo, a gratuidade não é custo. Os contratos colocarem como custo, que acontece de fato, é um dos maiores problemas dos contratos, porque o pagamento por passageiro é um estímulo direto do empresário a ter lotação. Quanto mais passageiro, mais ele recebe, ele vai retirar a viagem que eles fazem a rodo no Brasil inteiro, quando retira a linha inteira, né? E aglomerar mais pessoas e menos linha. Então, o pagamento por lotação, que a gente tem falado, que cria essa lógica que está muito enraizada no setor, de fato, de que passageiro é custo, e os contratos que endossam isso, de fato, é um problema, e também já começou a mudar. São Paulo mudou o contrato, o Rio está mudando, nisso Campinas vai avançar também, além de São José, e espero que Belém também. Então, é importante o setor estar mudando essa lógica, é importante que o SUM reflita essa lógica que passageiro não é custo, entender que passageiro custo é um dos maiores problemas do setor atual, e a gente tem que, enfim, dar um serviço por custo, né, por qualidade, que a gente tem debatido, até porque São Paulo e Rio colocaram critérios de qualidade na fórmula também, para incentivar a qualidade, e fazer todo o debate das fontes de receita para baratear esse custo. É interessante que o Valente colocou também, do superávit primário, enfim, a gente tem que ter muitas fontes de receita, porque é isso, para o setor ter qualidade, ter frequência, ter ônibus moderno, né, alguém falou de Wi-Fi e tal, vai ter um custo, a gente tem que pagar esse custo e garantir que o custo é qualidade. Nessa lógica também a gente tem feito um debate, porque é curioso, um parênteses aqui, o projeto da NTU de uma nova legislação, que eles estão chamando de marco regulatório, mas o deles é muito tímido, mas eles já falam em pagamento por custo. Só que eles não conseguem entender o impacto que isso gerar e continuam reclamando de gratuidade, porque quando você paga por custo, a gratuidade não importa. E eu tenho até falado com eles têm que mudar, né, os conceitos. Eu falei aqui do déficit. Outro conceito que tem que parar de falar é de bater lata. Ônibus sem lotação não está batendo lata. Ônibus é bom que não tenha lotação. Claro que não tem que ficar rodando a ermo, né, mas ônibus com baixa lotação é bom para o usuário. Atrai, a gente quer atrair o usuário para o sistema, né, quer reduzir o uso do carro, mudar a cidade. Então, muitas lógicas da NTU que predominam. Aí alguém falou que a NTU pauta todo o debate, de fato. A NTU pauta todo o debate mesmo. E a gente tem que superar a visão da NTU, né, com uma visão mais popular, mais social, mais humanizada, né, de mobilidade, não de transportes. Então, alguns dos conceitos a gente tem que superar na nossa visão do IDEC também. Mas é isso, gente. Não vou conseguir comentar tudo, mas queria reforçar aqui a importância, sim, do debate do SUM. A gente tem tentado colaborar outra coisa que eu ia comentar, que fala o Nazareno, né, falou, eu respondi para ele no chat que ele precisou sair, de que é um artifício que eles criaram, né, usar os idosos e tal. A gente sabe que é um artifício. O que a gente está falando é que foi um artifício ruim, né, que por usar o idoso não falaram de qualidade, de contrapartida, de condicionante, isso vai aumentar a chance de veto. Porque se o Ministério vetou o 3364, que tinha muita contrapartida, e eles falavam disso, né, não vamos dar dinheiro para esse setor porque o setor é cartelizado, é ruim. Então, um projeto sem contrapartida tem muito mais chance de veto. Pode ser que passe no Congresso, porque os prefeitos estão pressionando, não por causa dos idosos, né? Também falei isso. Os prefeitos foram no Senado, no plenário do Senado, não na galeria, eles foram na mesa do Senado no dia da votação. Os senadores tiraram todos os requerimentos de debate, de emenda, e aprovaram, elogiaram os prefeitos. Então, o que está mudando agora não é usar o idoso, é a pressão política dos prefeitos, que são agentes políticos que estão cumprindo seu papel. Se tivessem feito isso em 364, teria passado lá em 2020. Então, o que mudou, o que está garantindo não é o idoso, o que está garantindo é a pressão política dos prefeitos, que até que, enfim, acordaram para a pauta, né? Mas, infelizmente, num PL ruim. Né? Se fosse um PL melhor, eles teriam conseguido com mais facilidade e fazer um apoio até mais publicamente, não só de bastidor, como eles estão fazendo. Essa é um pouco a nossa visão. Né? Eu sei que foi um acordo, mas foi um acordo ruim e que, por isso, tem muita chance de ter veto. Desculpa, gente, então, por fim.
colocar a ideia aqui à disposição. A gente está muito ativo nas redes, né? Estou muito ativo no Twitter também fazendo esse debate lá. E, enfim, estou disposto a conversar com quem quiser.